a continuação daquilo que nós falamos, né? Ainda há pouco. O reino de Deus, estabelecimento do reino de Deus. Isso não ficaria completo se nós não falássemos sobre a permanência no reino. O que fazer para permanecer no reino de Deus, né? Como permanecer, ou então um conselho: fique no reino de Deus, né? Não saia do reino de Deus, não troque o reino de Deus por qualquer outra coisa. A palavra de Jesus aqui, ela é bastante clara. Jesus, ele está encerrando o seu sermão do monte. Começou lá no capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 é o grande e maravilhoso sermão do monte, famoso sermão do monte. É o sermão onde Jesus vai passar para os seus discípulos, para os apóstolos e para a sua igreja, as instruções de como andar na terra sobre o reino de Deus, como propagar o reino de Deus. Ele começa com as bem-aventuranças, ele fala sobre a bondade, e agora ele está concluindo sobre a permanência nesse reino. E Jesus condiciona a permanência no reino com um fator muito simples: só vai permanecer no reino de Deus aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Ponto. Só vai permanecer no reino aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Aquele que ouve a minha palavra e a ignora, esse não fica no reino. Aquele que desconsidera as instruções da minha palavra, esse não fica no reino. Lembra que eu disse para vocês que lá em Gênesis, Deus implanta o reino na terra e coloca o homem para governar. Mas para que esse homem pudesse governar, Deus passa instruções para esse homem. No capítulo 3 de Gênesis, você vai encontrar ali uma palavra linda, dizendo que todos os dias, no virar do dia, Deus vinha conversar com o homem, vinha falar com Adão. Todos os dias Deus vinha falar com Adão. E não fique chateado quando eu afirmo que Deus vinha conversar com Adão, porque até que acontecesse o pecado, no jardim só existia Adão. Eva foi uma criação do homem e não de Deus. Mas é assunto para outro dia. Deus vinha todos os dias falar com Adão. E fazia o que Deus falando com Adão? Passando instruções para Adão. Deus orientava Adão. Deus respondia aos questionamentos de Adão. E Adão, enquanto esteve andando debaixo das orientações de Deus e fazendo tudo aquilo que Deus havia dito para que ele fizesse, Adão permaneceu no paraíso reinando. Então perceba que ouvir a palavra do Senhor e aplicar essa palavra na vida, e dar atenção a essa palavra, e viver conforme essa palavra, é uma condição para a permanência no reino. O próprio Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entra. Esse entra. Se nós fizermos uma rápida observação no texto, nós vamos observar algumas coisas interessantes sobre os que vão permanecer no reino, em comparação com aqueles que não permanecem no reino. Primeira observação interessante é que o texto que Jesus cita, a parábola que ele cita, ele fala de duas casas. Um homem colocou no coração edificar uma casa, e outro homem colocou no coração edificar uma casa. O que fica claro aqui é que as casas são absolutamente idênticas, não há diferença nas casas.
Aqui não está dizendo que um tentou fazer um sobrado e o outro tentou fazer uma casa térrea, ou que um tentou fazer uma casa de alvenaria e outro quis fazer uma casa de madeira, ou que um tentou fazer uma casa de um jeito e outro de outro. As casas são absolutamente idênticas. As duas casas são iguais, feitas dos mesmos materiais, têm o mesmo tamanho, têm a mesma cor, têm a mesma estética, têm a mesma aparência, de forma que, olhando as duas casas, são absolutamente idênticas. Não há diferença nenhuma entre as casas. Outra coisa interessante é que as duas casas foram edificadas no mesmo lugar. Não foi dito que uma casa foi edificada no campo e a outra foi edificada na beira da praia, uma casa foi edificada na montanha e a outra foi edificada na beira do mar. Não, as duas casas foram edificadas no mesmo lugar. Também o texto nos diz que as duas casas foram edificadas ao mesmo tempo. Uma não foi edificada antes e a outra foi edificada depois, mas foram edificadas ao mesmo tempo. O texto também nos diz que as duas casas foram submetidas a muita tribulação. Não foi uma casa mais atribulada do que a outra. Não foi uma casa que recebeu mais vento, ou mais tempestade, ou mais água, ou mais inundação do que a outra. As duas foram submetidas ao mesmo grau de estresse. Se eu olhar para a vida desses homens que edificaram essas duas casas, eu também vou perceber que os dois homens são iguais. Eles não são diferentes. Eles são iguais. No desejo, na motivação, no coração, na vontade, eles são idênticos. Esses dois homens pertencem à mesma comunidade. Jesus não está dizendo que um era um ímpio, idólatra, e o outro era um servo de Deus. E aí o servo de Deus fez uma casa que foi submetida às intempéries do tempo e se manteve íntegra. E a outra casa, construída por um ímpio, quando recebeu os ventos e a água e as inundações, veio a ruína. Não é isso que está escrito. Perceba que o sermão do monte de Jesus está sendo dito e falado para discípulos. O que está posto aqui é que as duas pessoas pertenciam ao grupo de pessoas que seguiam a Jesus, que andavam atrás de Jesus, que queriam ouvir as palavras de Jesus. Essas duas pessoas eram um povo de Deus. Essas duas pessoas tinham interesse pelas coisas de Deus, essas duas pessoas andavam com o Senhor, essas duas pessoas tinham motivações espirituais. Só que tem uma diferença entre essas duas pessoas que é extremamente significativa. Um era insensato e o outro era prudente. Um era insensato e o outro era prudente. A diferença do insensato para o prudente é que o prudente, ele ouve as instruções e ele a pratica. Porque na edificação de uma casa, o prudente provavelmente foi atrás de um profissional, de um engenheiro, de um arquiteto, ele tinha planta, ele tinha um estudo prévio, ele tinha um orçamento, ele tinha instruções que garantia que a sua casa ia sair muito mais sólida e muito mais perfeita do que a outra. Mas a parte mais marcante do imprudente é que ele não ouvia as instruções. Porque Jesus diz: todo aquele que ouve essas palavras e as pratica é como o homem prudente que edificou sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica é como o insensato que edificou sobre a areia.
ouvir as palavras de Deus e não as praticar, isso marca uma distorção do caráter e da personalidade de um crente. Sabe qual é a distorção do caráter e da personalidade de um crente que tem dificuldade de permanecer no reino? Ele é profundamente egoísta. Porque entre ouvir as instruções e seguir as instruções, ele vai pelo seu próprio coração. Então não adianta você dizer para ele o que ele tem que fazer, o que Deus quer que ele faça. Ele diz, não, eu tenho que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero, porque senão eu não fico no meio desse povo. Você já viu gente assim? Que só está no meio do povo enquanto não foi contrariado, mas no momento em que ele foi profundamente contrariado, já não fica mais. É um insensato, ele é egoísta. Ele não ouve a palavra e coloca no coração e pratica. Ele ouve a palavra e ele tenta entender se essa palavra de alguma forma vai contra os seus desejos. Se esta palavra for contra os seus desejos, ou contra as suas vontades, ele não as pratica. Lógico que não. Essas duas pessoas, esses dois homens, estão na mesma comunidade, no mesmo local. Jesus já havia dito isso antes, que no meio do trigo também tem joio. E essas pessoas que estão na mesma comunidade, no mesmo reino, eles têm ambições e vontades parecidas. Eles querem saúde, eles querem prosperidade, eles querem viver em paz, eles querem ter o seu coração acalmado, eles querem estar satisfeitos com tudo e com todos, eles querem viver uma vida boa, eles querem ser felizes. Não é assim? Acontece que o insensato, ele vem em busca só disso, só essas coisas que o fascinam. Ele entra na comunidade e se comporta exatamente como qualquer outra pessoa, de modo que você olhando, você não vê diferença nenhuma. Todos estão debaixo da graça, todos são crentes, todos são convertidos, todos são, aparentemente está tudo igual. Mas na verdade a motivação do insensato são pelos benefícios do evangelho. O insensato, ele não está muito preocupado com esse negócio de carregar a cruz. Na verdade, ele nem quer ouvir esse negócio de carregar a cruz. Essa conversa de tome a sua cruz, vem e siga-me, isso não é uma mensagem que o insensato gosta de ouvir. O insensato que não entendeu a realidade do reino é aquele que só quer saber dos benefícios e das bênçãos. Portanto, quando ele chega na comunidade, ele diz, o que é que Deus pode fazer por mim? O que é que Deus pode fazer por mim? E não são poucas as vezes que nós usamos os benefícios do evangelho para atrair pessoas. A gente diz, você está com o seu casamento destruído, vem para a igreja. O Senhor restaura seu casamento. Você está doente, vem para a igreja, o Senhor te cura. Você está angustiado, vem para a igreja, o Senhor traz alívio para a sua alma. Você está desempregado, vem para a igreja, o Senhor abençoe, você vai ganhar um emprego. Você está solteiro, vem para a igreja, o Senhor vai arrumar um companheiro ou uma companheira para você. Você vem para a igreja. Não que Deus não faça isso. Eu acredito num Deus poderoso e maravilhoso que cura, que transforma. Eu acredito num Deus maravilhoso que tira a angústia da alma do ser humano. Eu acredito num Deus maravilhoso que restaura casamento. Eu acredito num Deus maravilhoso que restaura os laços da família que foram quebrados, que faz com que pais e filhos se amem novamente. Eu acredito nesse Deus porque Ele faz isso. Eu já vi Ele fazendo isso.
Eu sou testemunha de que Ele faz isso. Mas essa não deve ser a sua única motivação, mas a tua motivação é: Senhor, eu entendi o sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz, portanto agora eu prometo te seguir todos os dias da minha vida, e quer esteja bem, quer esteja mal, quer eu esteja com fome, quer eu esteja com a abastança na minha casa, não importa em que situação esteja vivendo, eu vou andar contigo, eu não largarei de ti, eu estarei contigo e atentarei para a sua palavra. Aleluia. Nós temos essas pessoas no nosso meio. Não existe diferença entre os homens. Se eu olhar para vocês, para mim são todos santos. Mas só Deus sabe distinguir o coração de cada um. Só que essas duas casas que foram construídas tinham diferenças cruciais. Diferenças cruciais. Se você pegar de emprestado o sinótipo de Mateus, que é Lucas 6, você vai ver que os dois construíram a casa sobre areia. Se você ler só Mateus, vai dar a impressão que um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. A impressão que dá é que um foi ali, viu uma rocha, uma montanha, ou algo parecido, ou uma laje de pedra e fez a sua casa. E o outro olhou só a areia e implantou na areia. Não, não é isso. Os dois edificaram sobre a areia. Porque Lucas nos dá um detalhe importantíssimo. Que um não fez fundações, edificou sobre a areia. O outro cavou a areia até chegar na rocha. Um fincou a casa na rocha, de tanto que ele cavou, e o outro deixou a casa superficialmente na areia. Quando vieram os ventos, quando vieram as enchentes, quando o mar bateu sobre as casas, a que estava superficialmente sobre a areia foi a ruína, mas aquela que tinha os alicerces afundados até a rocha, essa permaneceu em pé. A grande diferença entre as duas casas era somente essa. Uma tinha alicerces profundos que foram cavados, que levou tempo para ser cavado, até chegar na rocha. A outra não tinha alicerces profundos. Para permanecer no reino de Deus, você precisa cavar alicerces profundos na sua vida. No começo você só vai encontrar areia, mas você vai cavando, até que um dia você chega na rocha, e quando você chegar na rocha, nada mais pode abalar a sua casa. Talvez você pergunte: como é que eu faço para afundar os meus relacionamentos com Deus? Igreja do Senhor, não existe outra maneira para você afundar os alicerces até chegar na rocha, a não ser que você tenha disponibilidade de viver uma vida devocional com Deus. Você precisa de uma vida devocional. Não pode ser somente uma vida de domingo, de manhã ou de noite, que você vem à igreja, você senta no seu banco e você ouve a palavra, você ouve o cântico, e os cânticos alegram o seu coração, você até gosta da palavra, e você ouve a palavra, e você cumprimenta os irmãos, e à noite você até sai para comer uma pizza com eles, você ri com eles, mas isso não produz alicerces profundos. Uma vida de devocional com Deus é fundamental. É aquela vida que você entra no teu quarto, fecha a tua porta e você vai orar ao Pai que está no céu, e você vai derramar o seu coração diante de Deus, e você vai dizer para Deus tudo aquilo que Ele já sabe, mas você vai ter que abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu sou tudo isso mesmo que o Senhor conhece, eu sou ambíguo, eu sou desonesto, eu sou
é irritadiço, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa que numa hora está com humor, outra hora está com outra, eu não consigo amar incondicionalmente, eu tenho dificuldade de perdoar. Senhor, tem misericórdia da minha vida e faça alguma coisa na minha alma. Esse conversar com Deus todos os dias, orar sem cessar, orar o tempo todo. Você está cavando os seus alicerces, amada. Você está afundando os seus alicerces. Você está chegando perto da rocha. Enquanto Adão conversava com o Senhor na virada do dia, todos os dias conversava com o Pai. Todos os dias. Esse momento com Deus é maravilhoso. Ler a palavra do Senhor, luz para os meus pés, Senhor, é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Esse devocional, que você, ao invés de ficar perdendo aquele tempo precioso com essa porcariada de redes sociais e vendo só coisa que não presta e conversando com pessoas que não vai edificar a sua vida, você para diante da palavra do Senhor e diz: Espírito Santo de Deus, fala comigo através da santa palavra de Deus, e Deus vai falar contigo. Você está afundando seus alicerces. Ele está indo cada vez mais fundo, mais fundo. Essa vida devocional com Deus é o momento que nós estamos fincando o alicerce da nossa casa na rocha. E nós vamos fazendo isso um dia, outro dia, outro dia, outro dia, e quando finalmente você vai ver, você chegou numa grande laje de pedra, e aí você lançou os alicerces e concretou as estacas, e agora você vai edificar a sua casa, e ela está fundada na rocha. A permanência no reino de Deus só acontece dessa forma. A permanência do reino de Deus não acontece na superficialidade, só na profundidade. Às vezes eu fico observando alguns irmãos queridos, que a gente tem um pouquinho mais de intimidade, que a gente caminha junto, e eu percebo que muitos desses irmãos nunca tiveram uma experiência espiritual verdadeira e relevante com Deus. E eu fico pensando, meu Deus, como é que uma pessoa pode passar por esta terra? Como é que uma pessoa pode dizer que te serve, que te ama, como é que ela pode? Ela nunca teve uma experiência com Deus, ela nunca teve uma experiência vendo o céu descer sobre a vida dela, ela nunca viu o Senhor tocar a vida dela poderosamente, ela nunca viu o Espírito Santo chacoalhar a vida dela de forma transformadora, ela não tem uma experiência com Deus. Como pode ser isso? Vive na superficialidade. Mas o texto que nós lemos, ele é claro. Não importa quantos anos você tem de fé, não importa a tua vida devocional, não importa as experiências que você tem com Deus, não importa absolutamente nada. Um dia os dias maus chegam para todo mundo. Para todo mundo. Um dia a dor bate na sua porta. Um dia os ventos vão chacoalhar as estruturas da tua vida. Um dia as enchentes vão chegar na tua casa. E a resposta é: você vai permanecer firme no reino de Deus, ou você vai ser abalado de tal maneira que você vai dizer: ser crente desse jeito não compensa, vou voltar para o mundo, porque não dá para ser crente se Deus não me tratar como filhinho privilegiado, que não pode sofrer. O sofrimento faz parte da vida, faz parte da minha e faz parte da vida de vocês. A gente se sente filhinhos privilegiados do papai. Nós somos filhos privilegiados porque o Senhor morreu na cruz por mim e por você. Mas no que diz respeito às lutas e tribulações, nós passaremos por todas que Jesus passou.
Paulo fala lá em Coríntios, porque Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou na cruz, por mim e por você, e você acha que você será poupado de todas as lutas, de todas as amarguras, de todas as tristezas. Isso não vai acontecer. Tudo que Jesus passou, nós passaremos. A vergonha, humilhação, traição, nós passaremos pelas mesmas lutas que o Senhor Jesus passou. O que vai definir o cidadão do reino, daquele que não está no reino, são as profundidades dos seus alicerces. Aonde os nossos alicerces estão fincados? Aonde nós temos cravado o nosso alicerce? Talvez você ache que os seus alicerces sejam a sua força. Eu digo para você, é só questão de tempo para ela ir embora. Você está bem hoje e amanhã você está morrendo. Você pode estar carregando um saco de cimento nas costas hoje e amanhã você está num leito de hospital doente. Tuas forças se foram. É de repente, quando você menos esperar. Quando você abrir os olhos, foi-se as suas forças. Talvez você tenha botado na sua capacidade intelectual as suas esperanças. Talvez você tenha colocado na sua capacidade profissional as suas esperanças. Eu digo para vocês, basta um chacoalhão no mundo que você não terá emprego para colocar comida dentro de casa. Porque aquele que nos sustenta é o Pai. É o Pai que nos sustenta. É o Pai. No Sermão do Monte ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se enganem. Não se enganem. Tudo vem do Pai. Os passarinhos, eles não plantam, eles não guardam em celeiros, mas o Pai dá comida para o passarinho. Os lírios dos campos, eles não fiam, não tecem. E eu digo para vocês que Salomão, no auge da sua glória, nunca se vestiu como um lírio dos campos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o Papai do céu é que vai acrescentar todas essas coisas à nossa vida. Igreja do Senhor, nós temos vivido dias difíceis, perturbadores, mas a nossa esperança sempre vem do alto. É o Senhor que está sustentando a sua igreja, é o Senhor que está guardando a sua igreja. Ele prometeu. Coloque nas mãos do Senhor toda a tua confiança. Tenha a tua casa fincada na rocha. Tenha uma vida espiritual relevante com o Senhor, porque Ele vai proteger a igreja no dia da tribulação. E mesmo que venha a acontecer alguma coisa ruim com você, comigo ou com qualquer um de nós, mesmo que algo muito terrível venha a acontecer, nós estaremos de qualquer modo com o Pai. Mesmo que você morra, a nossa esperança não é passar a eternidade na morte, mas Ele prometeu que nós ressuscitaríamos naquele dia. Ou seja, quer vivamos, quer morramos, estaremos sempre com Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele conhece a minha história, Ele sabe quando ela começou e como ela vai acabar. Não sou eu, tudo está nas mãos dEle, Ele tem controle e governo sobre todas as coisas. O Senhor reina, igreja. O Senhor reina. Ele é maravilhoso. Eu fico imaginando o dia que nós estivermos na eternidade. Eu fico imaginando a vergonha que nós vamos passar. Quando a gente olhar para a nossa vida espiritual, tão medíocre, em comparação com tantas maravilhas que o Senhor tem preparado, que Ele mesmo diz aquilo que os olhos nunca viram e que a mente humana nunca concebeu, o Senhor preparou para a igreja santa.
E você vai falar: Senhor, mas eu estava tão preocupado com tanta besteira. Tanta bobeira tomou meu coração e a minha mente. Tantas coisas, Senhor, que me distraíram, que tirou o meu foco do Senhor e me fez focar em tantas outras coisas que não são eternas. O reino de Deus é para ser vivido, mas é para ser vivido aqui na terra, igreja. O reino de Deus é para ser vivido aqui. Eu costumo dizer que ninguém vai para o céu. Crente não nasceu para ir para o céu. Crente nasceu para reinar na terra. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina uma oração, no capítulo 6. E tem uma frase da oração que Jesus ensinou que é maravilhosa. E Jesus diz: venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade. Não é para o cristão ir para o reino, é para o reino vir para a terra, e o reino virá para a terra. Em Apocalipse 21, a nova Jerusalém vem e é plantada na terra, e a terra é refeita, e a igreja reinará com Cristo na terra, porque nós somos da terra, e é aqui que o reino de Deus será instaurado definitivamente. Portanto, viva o reino de Deus aqui e agora na terra, e pregue o reino de Deus aqui na terra, porque aqui é a nossa morada, aqui é a nossa casa. Mas são só para aqueles que permanecerem no reino. Saia da mediocridade e leve uma vida espiritual relevante. Os maus dias vão chegar para todo mundo, para mim e para vocês. Mas que quando esse dia chegar, os seus alicerces estejam fincados na rocha que é Cristo. Amém? Eu encerro por aqui. Agradeço muito o convite e a disposição de vocês em ouvir. Que Deus possa vos abençoar tremendamente. Orem por mim e eu estarei orando por vocês. E que finquemos a nossa casa na rocha, em nome de Jesus. Amém.